Então vamos lá? Será que investir realmente é capaz de mudar a vida de alguém que é pobre? Acho que essa é uma das críticas que eu mais recebo aqui, e não é uma crítica exclusiva ao meu canal, né? É uma crítica a qualquer especialista em educação financeira ou a qualquer educador financeiro que crie conteúdo na internet. E as pessoas estão certas de reclamar sobre isso. Como assim, Raul? As pessoas têm direito de te criticar por isso? Claro que têm direito de me criticar por isso. Por quê? Porque eu falo aqui para as pessoas de um lugar muito confortável, né? Eu venho aqui falar sobre investimento e eu ganho muito mais do que a maioria das pessoas. Não só eu, como a maioria das pessoas que criam conteúdo sobre dinheiro, normalmente nós somos o quê? Ricos, né? E aí fica muito fácil. A gente vem aqui falar, vou te ensinar aqui agora sobre educação financeira. Invista metade do seu salário, porque todo mundo tem um salário igual ao meu, que ganha sei lá que tanto e pode investir metade. É óbvio que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso e sem falso moralismo, né? E sem ficar falando aqui, ai, nossa, eu comecei minha vida na pobreza, porque apesar disso justificar ali, né, e dar uma veracidade para a história, a verdade é que eu não tenho mais essa conexão. É fato, eu nasci sim numa família que não tem recursos financeiros, nasci numa família pobre sim, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Dos dois lados da minha família, eu sou o único milionário, dos dois lados, tanto da família por parte de mãe, quanto da família por parte de pai. E até hoje não tem nenhum outro, espero que tenhamos mais, né? Tô tentando mudar essa realidade na minha família, mas não é simples, é muito difícil. E se eu cheguei até aqui nesse lugar hoje, você pode ver lá o podcast que eu fiz com meu pai e tal, foi porque muita gente trabalhou muito para que isso fosse possível, né? Foi porque eu tive acesso à educação, tive ali privilégios, né? Que os meus pais de forma alguma tiveram. Minha mãe só conseguiu se formar depois da maioridade, meu pai também já com 40 anos, né? Minha mãe ainda ficou devendo à universidade, não conseguiu pegar diploma. Então assim, eu sei como é que é estar nesse lugar e é sobre isso que eu quero falar aqui. Mas, se você for uma pessoa pobre, você pode complementar aqui com todas as letras e ver se eu falei verdade ou não. E eu tenho toda a humildade de aceitar você falar assim, ó, falou merda, não faz sentido. Você pode comentar aqui, falou verdade ou não falou verdade? Você que está dentro dessas faixas de renda que a gente vai estudar aqui, eu vou falar para você o que é ser pobre, né? Ou o que é ser classe média ou baixa dentro dessa realidade aqui. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, você que já conhece o canal, cara, deixa o seu like, tá bom? Já na confiança, você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te pedir? Não precisa deixar o seu like. Se você não me conhece e tal, tá vendo eu falar um monte de coisa, cara, não deixa. Se o vídeo te agregar com alguma informação, te trouxer algo, aí sim você deixa o seu like aí. Ainda tô um pouco inchado, não estou bêbado, eu tirei o siso, tá? Muita gente comentando as besteiras, cara, vocês são doidos. Acha que uma pessoa vai ficar com um lado só da cara inchada de bebida, não faz nenhum sentido, né? Eu bebo muito, mas não é isso que me deixou inchado, não. Arranquei os sisos e um deles inflamou e eu tô tentando resolver isso ainda, tá bom? Mas já sarou, tá zerado agora, só tá um inchaço mesmo. Então a primeira coisa que a gente precisa é determinar o que é ser pobre no Brasil, né? Ser pobre é um critério, né, que é quase que pessoal de avaliação. Se você perguntar para a maior parte das pessoas que são consideradas pobres talvez pelo índice, eu não sei se elas se consideram pobres na vida real, eu não sei se elas diriam que são pobres, né? Eu nunca vi ninguém virar e falar assim, olha, eu sou pobre, né? Eu vejo gente que não é pobre falar que é pobre, né? Eu já vi várias pessoas que são, na verdade, de classe média ali, que se acham pobres. Ah, é porque eu ando de ônibus, eu sou pobre. Não, não é. Ser pobre no Brasil envolve diferentes aspectos aqui, que é o que a gente vai observar. Então, segunda classificação aqui que a gente pode usar, tanto da FGV no estudo De Volta ao País do Futuro, que é do Centro de Políticas Sociais, quanto na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, a gente tem aqui alguns dados de 2014. Infelizmente, a gente não tem dados mais atualizados sobre isso. Então, eles classificam aqui os grupos como extremamente pobre, aquele que tem uma renda per capita de até R$81 por mês. Isso aqui é uma pessoa realmente extremamente pobre, né? Seria uma pessoa que ela não consegue ali, cara, praticamente sobreviver, porque a renda familiar dessa pessoa é até R$324. Quando a gente fala renda per capita, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que cada indivíduo daquela família tem que somar todas as receitas da família e dividir pelo número de membros da família. Então, cada indivíduo daquela família tem no máximo R$81 para viver por mês, né? Impossível. R$81 ali, você pode imaginar que do preço que as coisas estão, um gás ou qualquer coisa agora, custa mais que isso. A pessoa realmente está numa situação de vulnerabilidade absurda. Ela passa necessidade, tá? A renda familiar média ali, então, de até R$854. Pobre, mas não extremamente pobre, até R$162 por mês, ou seja, uma renda familiar de até R$648, e a renda média familiar desse grupo de pessoas que existem muito no Brasil aí, é uma pessoa com a renda familiar de R$1.113. É correto afirmar que esses dois grupos provavelmente não estão vendo este vídeo aqui. É correto afirmar mesmo, porque os custos para a internet, energia elétrica, nesses casos aqui, já são muito pesados para essas pessoas. Então a gente não consegue, provavelmente, se comunicar via YouTube e tal,
mesmo que essa pessoa tenha um celular, ela consiga certo acesso à internet, às vezes, eu tenho certeza que esse acesso não é frequente, não seria suficiente para baixar um vídeo desse tamanho ali. Talvez essa pessoa não conseguisse fazer isso, só se ela estiver no Wi-Fi ou em algum lugar. Então, é muito difícil que a gente esteja se comunicando com essas pessoas. Já fiz várias enquetes aqui, a gente nunca encontrou pessoas com esse nível de renda aqui no canal, né? Mas aqui a gente pode dizer, então, que essas pessoas são muito pobres. E aí a gente tem vulnerável, que vai até R$291 per capita, ou 1.164 de renda familiar. Aqui o grupo 3, R$1.484 de renda familiar. Aqui já começa a ser um pessoal que tá mais aqui frequentemente no YouTube, né? Tá mais aqui frequentemente nas redes sociais, na internet. A gente já consegue encontrar, sim, esses grupos, principalmente quando você vê esses shorts ali, você vai perceber as famílias mostrando as casas mais humildes e tal. E aqui a gente chega muito nesse grupo aqui, a gente consegue atingir. E aí vem os outros dois grupos, que é o que a gente costuma chamar de pobres no Brasil também, que são a baixa classe média, né? Então aqui as pessoas normalmente dentro desses grupos aqui se classificam também como dentro da pobreza. É claro que não são extremamente pobres, não são vulneráveis, mas estão ali numa categoria bem longe, né, de serem ricos, né? Então até uma renda per capita de R$441, ou uma renda familiar de até R$1.764 ali, ou uma renda familiar média de R$2.674. E a gente poderia colocar também como pobres aqui, né? Porque, cara, esses censos, eles utilizam números que, olha, vamos ser honestos, né? Não é porque a maior parte da população brasileira vive numa situação de pobreza muito extrema que a gente pode dizer que uma pessoa que ganha aí até R$641 por pessoa numa casa, que ela tem um padrão de vida de alguém que vive uma classe média de fato, como a gente pode observar na Europa ou em outros países, né? Então a gente poderia dizer ali que a baixa classe média vai até R$441 per capita, né? Até R$1.764 ali seria a baixa classe média, que até aqui a gente poderia dizer que essas pessoas são mais pobres. Lembrando que aqui a gente está falando de famílias que já têm uma renda familiar de R$2.674. Algumas pessoas vão errar na hora de fazer essa conta aqui, porque a pessoa vai falar, Raul, então eu sou o pobre, né? Eu ganho R$2.500 por mês e vivo sozinho. Claro que não. Você está com a renda per capita acima da alta classe alta. Olha só, né? Porque você tem R$2.500 para uma pessoa só. Então você consegue bancar ali uma vida muito tranquila, porque esses estudos são muito focados nas famílias, porque a maioria das casas tem famílias, né? E não tem indivíduos vivendo sozinho. Tem muito casal que confunde isso aqui demais, porque o cara vê aqui, olha, então eu tô na média classe média pela renda média familiar, que é de R$4.681. Bonitão. Só que aí você tá na renda familiar de R$4.681 para duas pessoas. Então ali nesse caso, 4.681 dividido por 2, na renda per capita, que é o que importa, você estaria 2.340. Não entendeu bem como é que funciona essa conta? Imagina o seguinte, você é um juiz, você ganha R$25.000 por mês, você é rico? Depende. Para você entender isso melhor, imagina uma pessoa que passou num concurso público para procuradora ali, ela ganha um salário de R$12.000, ela é rica? Você poderia dizer, observando somente a renda média familiar ali, que essa pessoa tem um salário de 12 mil, cara, ela tá ali na baixa classe alta, né? Ou na alta classe média ali pela renda familiar. Mas essa pessoa tem 15 filhos. Então, a gente vem aqui para R$800 de renda per capita. Essa pessoa está muito longe de ser rica, né? Se a gente colocar ainda mais uma pessoa, então 12 mil dividido por 16, né? Que seria a esposa ainda. Então vai para R$750. Essa pessoa chega ali na média classe média, né? Ela não se torna nem a alta classe média mais, independente de ter uma renda muito alta. Então, o que vai definir a classe social que você está é muito mais a renda per capita do que a renda média familiar. Às vezes essa renda média familiar sua, ela pode ser baixa, mas quando você divide pelo número de integrantes da sua casa, você vai perceber que talvez você tenha uma vida mais confortável que alguém que ganha muito mais do que você, mas tem muitos filhos, ou vive com uma família que precisa sustentar pessoas, sustenta um filho deficiente, sustenta uma família de outra pessoa. Então, às vezes, esse ponto ali dividiu bastante, né? Um cara, às vezes, que é divorciado, isso acontece demais, e aí ele tem 3 núcleos familiares, por exemplo. Esse cara, às vezes, precisa ganhar muito mais dinheiro. Inclusive, um abraço pro meu amigo Michael aí, né? Aqui do Além da Medicina, ele ensina médicos a investir aí, tem um cara super gente fina. Ele tem 2 famílias, se não me engano, é 3, né? Porque ele separou e tal, então ele paga bastante pensão aí. E... Desculpa, Michael, usar esse exemplo, mas é o que eu queria dizer. Então, às vezes, ele teve que ficar muito mais rico, ele ficou rico hoje, mas teve que ficar muito mais rico para valer a pena aí, para conseguir. Dito isso, então, a gente vai usar esse título pobre, mas a gente vai abranger ali, né, a baixa classe média ou até a média classe média aqui nesse estudo. Por quê? Porque em alguns casos essa pessoa pode ter uma família mais numerosa. Você vai saber se a gente está falando com você ou não pela renda per capita. Então, é aí que você precisa ver. E aí a gente vê muito especialista dizendo que todo mundo deveria investir e tal. Eu mesmo falo isso aqui, né? Tô fazendo até um meia-culpa. A gente fala isso aqui, só que a gente esquece que a gente tem um conflito muito claro, né? Será que faz sentido eu investir? Eu tô vendo esse vídeo agora, Raul. Se eu sou pobre, cara, ou se eu não sou rico, né? Se eu tô na classe média ali, faz sentido pra mim, velho? Parece que eu vou demorar muitos anos pra fazer qualquer coisa produtiva. E aí a gente precisa vir aqui pro objetivo dessa questão do investimento, que acaba sendo muito deturpado. Muita propaganda errada foi feita no Brasil, dirigida pra pessoas gananciosas. Então foi feito assim, um cara saindo de uma Ferrari, ele mexe no celular aqui e ganha milhões e tal. E toda essa coisa acabou criando
criando no imaginário coletivo, né, uma coisa que é completamente irracional. Então a gente investe para enriquecer, é assim que funciona, né? Você investe para ficar milionário, comprar um jato, sei lá. Cara, isso não faz sentido nenhum. A gente tem dois motivos principais pelos quais você pode investir. O primeiro é alcançar a liberdade financeira. Esse é o sonho da maioria das pessoas. O que é? Você gerar mais renda com seus investimentos do que os seus gastos mensais. Se você chega nesse nível, chega um momento que você poderia deixar de trabalhar. E aí é óbvio, quanto menos você ganha, mais tempo você vai demorar para realizar. Mas é muito óbvio também que dependendo da sua remuneração, essa quantidade de dinheiro necessária vai ser muito menor. É porque se você mantiver o seu padrão de vida atual, você vai conseguir chegar nesse sonho, né, de viver de renda muito mais rápido. É porque quando a gente imagina viver de renda no Brasil, por conta dessas propagandas e tudo, a gente imagina ser muito rico. E isso não funciona bem assim. Vamos imaginar um sardinha aqui iniciante, tá? Esse cara, ele tem um salário ali de 3.500, tem uma famíliazinha, tranquilo. Se ele conseguir investir, por exemplo, 525, esse cara tá no topo da coisa. Esse cara aqui é quase alta, classe alta, né? O cara aqui tá no topo da coisa. Apesar de ter uma família ali, vai dar uma diminuída, mas ele consegue investir R$ 525 por mês. Se ele segura esse investimento numa taxa de 12% ao ano, depois de 25 anos, essa pessoa teria, então, R$ 851.603,29. Então, assim, uma rentabilidade média de 12% ao ano. O que não te contam é que quando chega ali no mês 216, mais ou menos, ou seja, 18 anos depois que ele iniciou o objetivo dele de investir, essa pessoa conseguiria atingir um patrimônio aí equivalente a R$ 374.682,53. A gente precisa considerar aqui, é claro, os efeitos da inflação, a gente precisa considerar um monte de coisa. A renda dessa pessoa vai subir ao longo dos anos, pode ser que ela conseguisse investir um pouco mais. A gente precisa considerar que os aportes vão ser reajustados. Cara, a gente precisa considerar uma infinidade de coisas. A gente precisa considerar que essa taxa de 12%, por exemplo, a gente está se baseando na rentabilidade média histórica do Ibov, né? E aí o Ibovespa tem várias empresas ali que o cara não investiria. Talvez ele conseguisse acertar mais investimentos, ter uma rentabilidade bem maior. Talvez ele errasse alguns investimentos, tivesse uma rentabilidade um pouco menor. Tudo isso a gente precisa. Mas aqui, foca no tema principal. Depois que esse cara atingisse esse patrimônio, vamos supor que ele coloque isso em fundos imobiliários. A gente pode esperar aí um dividend yield médio de 8% ao ano, já protegido da inflação quando ele fizer essa alocação. A gente está falando de uma renda de R$ 2.407,50 a partir do mês que ele tomasse a decisão de investir nesses fundos imobiliários. É claro que essa pessoa vai ter ali uma renda interessante. Raul, ela ganhava R$ 3.500 de idade produtiva. Pois é, mas ela tinha os filhos para criar e tudo. Nessa idade, os filhos já vão ter deixado a casa dela. A gente está falando de um momento que passou 18 anos e tudo. Será que uma pessoa que vivia, né, com aqueles R$ 3.500, ela não conseguiria viver sem família, já com a família maior e tal, com R$ 2.407,50? Bom, nesse aspecto aqui, eu arriscaria dizer, e aí você pode me falar se essa pessoa conseguiria ou não, eu arriscaria dizer que essa pessoa talvez vivesse até melhor do que ela vivia antes. É claro, considerando aqui que a inflação não impactou tanto, considerando que os aportes dessa pessoa foram reajustados ali ao longo dos anos, ela conseguiu aumentar os aportes, vai ter um cenário aqui que às vezes não vai ser esse daqui. Pode ser um cenário tanto melhor que esse quanto pior que esse. A gente sabe que esse cenário vai ser mais positivo do que se ela não investir. Então, se a pessoa fez isso aqui, Raul, pá, deu certo. Eu acredito que sim. Quando a gente vê, então, essa pessoa investindo, aí a gente tem um problema da desadequação dos sonhos. Essa pessoa, quando ela passa a investir, ela começa a requerer muito mais da vida do que o que ela tem. Então, ela acredita que, porque ela se tornou um investidor, ela tem algum direito mágico, espetacular, fantástico, a ter uma vida muito melhor do que ela sempre teve. E aí é isso aqui que causa engano. Porque ela fala, mas eu não vou enriquecer. É óbvio que não. Você não investiu o suficiente para enriquecer. Na sua vida, você não iria enriquecer de forma nenhuma. Não é um milagre o investimento, né? Então você tem que baixar a bolinha e entender qual que é a perspectiva real que você vai chegar. É viver de renda? É viver de renda. É viver de renda com luxos e bancando sei lá o quê e morando na beira da praia? Não. Do jeito que você está fazendo hoje, você vai chegar a isso também? Não. Nada vai te tirar desse foco atual, a não ser empreender ou mudar de emprego ou ganhar mais. De alguma forma. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E é isso que eu não estou entendendo. Porque quando eu explico para as pessoas, elas falam, mas isso aí não vai me enriquecer. Cara, é claro que não. E o que você está fazendo agora vai? É isso que eu não estou entendendo. Não é para enriquecer, é para ter uma qualidade de vida similar à que você tem agora, só que sem a necessidade do trabalho. Se você não fizer nada, isso não vai acontecer. Aí fala, Raul, mas eu vou me aposentar. Tudo bem, então soma a sua aposentadoria com isso aqui, você tem um conforto melhor. Pronto. Se a pessoa pudesse se segurar mais, vamos supor, Raul, eu tenho mais de 18 anos para esperar. Aqui mudou. Se a gente falar que você vai levar até o 25º ano esse investimento, que foi a primeira simulação que a gente fez, a gente está falando de um patrimônio de R$ 894.183,45. Esse patrimônio a 8% de dividend yield, se você segurou mais, daria R$ 5.753,20, que é muito mais do que você ganhou na sua vida inteira. Então, segurando por mais tempo esses aportes, a gente percebe que uma pessoa que não é rica, uma pessoa que faz um investimento de 500 mil, ela tá longe de ser uma pessoa pobre, né? Ela tá dentro de uma classe média ali no Brasil, né? Uma pessoa que consegue investir R$ 500, mas ela tá bem longe
longe de ser rica também, essa pessoa consegue chegar lá num cenário com quase R$1 milhão, gerando R$ 5.753,20. É claro, precisa considerar a inflação. Não existe uma calculadora mágica que você vai pôr a inflação aqui, consiga reajustar o salário da pessoa, consiga reajustar tudo e chegar lá. A gente precisa trabalhar com a simulação aqui e imaginar os cenários possíveis. É óbvio que esse número não vai ser o número que vai estar lá na hora do vencimento. Mas a gente também não está considerando nesse cenário uma rentabilidade superior. A gente está considerando 12% ao ano. No momento atual, a gente tem CDBs que é renda fixa, rendendo 15,93% ao ano. E a taxa Selic média no Brasil ficou muito acima de 12% no histórico. Então, se a gente estivesse sendo honesto também nesse cálculo aqui, não seria uma rentabilidade de 12%. É aí que está o ponto, né? Então, é óbvio que aproveitando o momento de renda fixa e tal, o investidor teria uma rentabilidade maior. Na taxa atual, por exemplo, se a gente usasse essa, que aí seria surreal, a gente estaria falando que numa taxa atual, do jeito que está agora, se o investidor mantivesse essa taxa de rentabilidade de 15,93% ao ano, e eu tô aqui com o CDB real, que eu peguei na ISA, tá? ISAX.app lá, peguei agora isso aqui, não é investimento que eu inventei nem nada. Então esse investidor chegaria, depois de 25 anos, em R$ 1.684.218,63. Cara, por mais que a inflação cresça, isso vai ser uma rentabilidade muito interessante. Raul, você esqueceu de tirar o IR. Isso aqui eu não vou fazer com a desonestidade. Então vamos tirar o IR, a gente teria R$ 1.455.289 lá no vencimento, que geraria uma renda passiva bem mais agressiva aí, de R$ 9.363,37. É claro que aportes corrigidos pela inflação e tal, o número seria diferente, mas a gente tá falando de quase 10 pau ali dentro dessa janela de observação. Nada mal. Mas para isso a gente tá falando de uma rentabilidade muito maior do que os 12% ao ano. A gente não sabe exatamente o cenário que vai acontecer com o investidor investindo R$ 525 na prática todos os meses daqui até o vencimento. Mesmo que ele tenha uma família ali mais numerosa, o cara tem uma família de 2 pessoas e tal, se ele está conseguindo viver de alguma forma, né, e investir esse valor, ele chegaria lá com alguma tranquilidade. É impossível dizer que essa pessoa não teve ganhos no mercado financeiro ou que ela não se beneficiou desses investimentos para melhorar a qualidade de vida dela. A maioria das pessoas acima de certo nível de renda, de uma renda per capita ali de R$500, elas conseguiriam, se elas acrescentarem esse investimento ali de R$500 a mais todos os meses, né, ou aproveitando um 13º, ou aproveitando alguma oportunidade, ou fazendo um bico, alguma coisa para investir esse dinheiro, né, ganhar R$100 por fim de semana ali. É uma coisa difícil no Brasil? É difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. Sem ter alguma coisinha, essa pessoa chegaria lá então com alguma rentabilidade ali. A mentalidade é essa. É aqui que tá o engano da maioria das pessoas e eu fico puto quando eu vejo muita gente defender investimento como forma de ficar rico. Mais de 50% da população americana investe. Essas pessoas são ricas? É óbvio que não. Metade de um país de gente rico, gente. Não existe isso. Para os padrões deles, as pessoas não são ricas de jeito nenhum. Elas chegam no fim de vida com a vida muito mais confortável do que você vai chegar, com certeza. Elas chegam com uma qualidade de vida muito superior a quem não investiu, cara, 10 vezes superior. Não dá nem para imaginar o quão superior é isso. Quando a gente olha para a população asiática e europeia, a gente tá falando das casas dos 20, 30%. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Aí as pessoas não enriqueceram, mas a vida delas melhorou devido ao investimento ou não? Trocar consumo por investimento é sempre uma boa opção. Em um caso você tá plantando, no outro você tá consumindo. É a mesma coisa que você falar, olha, eu vi um cara plantando uma horta de milho e eu vi um cara sentado na sombra bebendo água. Qual deles vai ter uma colheita melhor? É impossível dizer que essa outra pessoa não vai ter uma colheita melhor. É impossível. Uma tá plantando, a outra tá gastando. É impossível uma pessoa tá consumindo, né, e a outra tá plantando. É óbvio que o resultado vai ser diferente dessas duas. Gente, isso aqui não precisa de matemática para isso, é o uso básico da lógica, que é o que me deixa puto que as pessoas não usam a lógica nesses casos. E aí fica desanimando um monte de gente que tá dentro dessa condição aqui. Se você consegue investir, por que eu digo consegue? Porque tem gente que não vai conseguir. Mesmo que o cara tenha um salário maior, às vezes ele não vai conseguir investir R$525 ali. De maneira nenhuma. Por quê? Porque essa pessoa tem uma família grande. A diferença seria entre o filho dela se alimentar da maneira correta para desenvolver bem o corpo, desenvolver bem os ossos, ou desenvolver bem o cérebro, ou ela investir. Raul, o cara precisa estar conseguindo investir quinhentão, então? Não. Aqui a gente vem qual que é o segundo objetivo. E aí é o ponto. Se aposentar com mais dignidade. Nesse caso aqui, nem viver de renda você não vai. Se liga na história da minha tia. Vou contar uma história da minha tia mesmo. Ela é depiladora. Ela começou nessa profissão tem mais de 25 anos. A ideia é muito simples ali. Você mistura limão, açúcar e água. Você mexe, isso gera uma cera. Você pega essa cera, normalmente antigamente passava numa faquinha, né? Passa na pele da pessoa, esse troço gruda, você põe um pano e lá, puxa, aquilo fica lisinho. As mulheres passam isso na axila, passa isso na pepeca. Você imagina tudo que esse trem deve doer, cara, que dá aquela puxada ali. Pensa um puxão de cera nisso aí. Então minha tia, ela faz isso. E tem também a tal da cava funda. Se você é criativo, você já entendeu o que é a cava funda, né? Então as mulheres passam isso no corpo inteiro praticamente. É uma profissão que ela adora, porque ela fica ali conversando com as mulheres e tal, ela fica ali puxando os tufos de cabelo e conversando, trocando ideia, tem uma intimidade, é quase uma psicóloga, é um trabalho legal. Para você que é senador Caneda aí, inclusive, que é no Goiás aí, minha tia Leia é uma depiladora. Você pode ir lá se depilar, ela é maravilhosa nisso aí. E a rentabilidade dela nessa profissão
ela é muito volátil, porque assim, imagina que o mês dos namorados é agora aqui, né, junho, dia 12, essa semana, eu fui lá ontem, tava conversando com ela falou pra mim que essa semana tá bucada pra sempre, tem 2 semanas que assim, as meninas estão lá indo depilar, por quê? Porque é dia dos namorados, vai ter aquele papapá, ninguém quer estar cabeludo. Na maioria dos meses ali, se não for esses meses extraordinários, ela tem um faturamento de uns 6 mil reais, que a pessoa fala, que é isso? Aí é fortuna, né? É um faturamento muito interessante, de fato, porque ela tem uma clientela raiz ali, tem há muitos anos, ela faz isso 20 anos no mesmo ponto, aquela coisa toda. Só que ela tem gastos, né? Mais uma secretária, mais equipamentos. Então, assim, ela é muito organizada, ela usa tudo descartável. Tem empresas que usam aqueles panos que dá pra lavar, aí você tem os palitinhos ali, em vez dos palitinhos, usa uma faca, aí você tem um custo reduzido. Mas ela não. Ela é bem asseadinha com essas coisas, ela tem toque de limpeza mesmo. E aí ela já usa aquele equipamento ali que dá pra jogar fora, e com isso ela gasta ali, com esses equipamentos e mais uma pessoa que trabalha lá agendando as coisas pra ela e tal, mais 2 mil reais de custo. Então, assim, ela tem um lucro dela de 4 mil reais. E aqui agora, onde muita gente já pensa, putz, então esse exemplo aqui é de uma tia do Raul que já tem uma grana legal, não entra na minha vida. Minha tia Leia, apesar de ter isso, ela não é casada, então ela não tem uma outra pessoa gerando renda, né? O marido dela morreu quando a minha prima ainda era criancinha, bebezinha de colo, com uns 2 anos, é uma morte trágica, inclusive, e ela tem uma filha biológica dela, e eu tenho um outro tio que ele é surdo-mudo, ele tem uma deficiência, nasceu com deficiência e se casou. Ele quis ter filhos, minha avó incentivou ele a ter filhos, ele teve 2 filhas. O que acontece? A minha tia Leia mora junto com ele do lado da casa pra ajudar, pra dar aquele suporte, acaba que ela também ficou com as 2 meninas, ela adotou as 2 meninas ali mais ou menos. É uma guarda compartilhada, vamos dizer, mas o custo fica mais pra ela, né? Ela que banca ali esses custos. A família ajuda, meu irmão paga lá o colégio de uma delas, e as pessoas vão ajudando, mas é a Leia que banca o grosso ali dessa família, desse núcleo familiar, né? Inclusive, beijo pras meninas, se vocês estiverem vendo, a Lina, tal, Heloísa. Ela divide ali esse valor por toda essa família dela. Além disso, ela ainda tem a minha avó, que ficou mais velha e foi morar com ela. Minha avó tem uma rendinha dos aluguéis, uma coisa? Tem. Mas minha avó, pra ajudar a minha tia, ela não é muito afeita a isso não, né? Ela deve ficar ali com o dinheiro dela pra ela. Aí minha tia Leia, então, acaba bancando, né? Água, energia, internet, alimentação pra uma casa com 5 pessoas. Ela conseguiu construir uma casa grande, né? Dessa sazonalidade do salão. E nesse caso, apesar dela levar uma vida simples, que ela não é uma mulher de gastar dinheiro à toa e tudo, ela também tem um descontrole financeiro ali que é normal na minha família. Às vezes gasta um dinheiro com coisa que não devia, entra nas parcelinhas do trem que não devia. Então, vez ou outra, ela cisma da mão, gasta um dinheiro, faz umas viagens ali e tal, mas tem que viver também. E com isso, ela talvez não consiga investir os 525 reais, né? Porque na família dela ali, o custo é muito elevado, né? Ela tem essas coisas, ela gasta muito com remédio também. E ela tá flutuando ali, dependendo do mês, então, entre baixa classe média e alta classe média, dependendo do mês. Então, é a vida do autônomo brasileiro, uma típica brasileira trabalhadora, né? Só que aí no momento atual, ela percebeu que ela não vai conseguir trabalhar puxando cera a vida toda. O que aconteceu? Ela teve um problema, já tá com bursite, que é uma inflamação que dá nos ombros aqui. Ela tem LER devido ao esforço repetitivo ali. Conseguiu 2 hérnias de disco na coluna. Então ela já tá toda estrupiada por conta dessa profissão dela, que consumiu demais ela. É muito difícil você ficar puxando, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Então ela já tá com algumas inflamações. Agora começou a doer também a perna e tudo. E aí é remédio pra dor e vai trabalhando e loucura. E assim, é um trator. A mulher é foda, porque é difícil você conseguir uma pessoa que consiga trabalhar com esse tipo de dor. Pra quem nunca sentiu esse tipo de dor aí, você nem imagina o tanto que essas inflamações são graves. E aí ela é toda orgulhosa também, então é difícil até você ajudar ela de alguma forma, porque não é uma coisa que ela é muito afeita, não. E aí no caso da minha tia, por exemplo, ontem ela tava falando que ela pretende se aposentar. Ela vai acabar conseguindo uma aposentadoria ali, vai tentar manter algumas clientes do salão em algum momento, quando ela for se aposentar. Ela tá segurando ainda a aposentadoria, porque as clientes são muito apaixonadas nela, e aí não dá pra trocar pra outra pessoa, né? É uma coisa muito íntima, você vê alguém pelado e tal, tem aqueles papos, contar dos namorados, aquela coisa. A mulher gosta disso. E aí, nesse caso, se ela tivesse conseguido investir pelo menos 200 reais por mês ali, será que teria mudado muito a vida dela? É claro que trazendo esse valor pro passado, imaginando que lá atrás, apesar do salão faturar até mais, 200 reais tinha um peso muito maior, porque a gente tá falando de 25 anos, uma doideira, né? Uma coisa ali, mas já é depois do plano real. Se ela fosse sardinha ali, desde o começo, uma sardinha raiz, ela tivesse investido ali 200 reais durante 25 anos, a essa taxa de 12% ao ano, ela teria um patrimônio agora de 340.641 reais. Ou uma renda adicional, colocando isso em FIs, de 2.191 reais e 70 centavos por mês, o que somado com a aposentadoria dela que ela pretende conseguir agora, seriam 3.403 reais e 7 centavos. Considerando que ela já criou uma das filhas que saiu de casa agora, né? Minha prima saiu de casa, e considerando que a minha outra prima já tem 20 anos e que deve sair de casa em breve também, ela teria só que terminar de criar a Elo, que é a mais novinha. Então, nesse momento, essa renda aqui talvez já fosse mais suficiente para ela, né? E, cara, mesmo que ela mantivesse o salão,
Então, isso aqui faria uma grande diferença na vida dela, quase o tanto que ela ganha só de renda passiva ali de alguma maneira. Aí, você não está considerando nessa conta ainda a sazonalidade que ela poderia ter feito aportes até maiores. Você fala assim, Raul, mas ela não conseguiria, cara, essa pessoa tá vivendo aí no limite do custo já. Bom, não é verdade. Por quê? Porque minha tia, em vários períodos da vida dela, ela já arrumou uns rolos, já comprou chácara, desistiu de chácara. Os lotes aqui em Goiás são bem mais baratos, né? Perdeu dinheiro nesse negócio, perdeu 40 mil, 20 mil no negócio, fez consórcio, cancelou o consórcio, arrumou rolo. Então, ela já conseguiu entrar num monte de rolo ali, que esses dinheiros ali, se ela tivesse investido, tivesse comprometida com aquilo, teria feito uma diferença. Ela teria ficado rica investindo, como você viu aqui, mas poderia ter mudado completamente o futuro financeiro dela com R$200 por mês. E ainda que você diga, Raul, mas eu não consigo investir nada, né? Imaginando que você tem aí, no limite, você esteja do custo. Eu acredito, cara, a vida do brasileiro não é fácil. O que eu tô tentando aqui não é te julgar, não é apontar dedo pra você. Eu tô tentando te mostrar que qualquer coisa que você conseguir fazer pode fazer alguma diferença. Então entenda isso aqui como motivação. Não é pra apontar dedo pra você, é apontar dedo pra minha tia, porque o que ela fez, o quanto ela é guerreira, o quanto ela se esforçou, o quanto ela se fode todos os dias pra trabalhar, jamais que eu diria que essa pessoa tá fazendo qualquer coisa errada. É o que eu falei, né? É simplesmente uma questão de talvez pensar um pouquinho mais em como que a gente pode plantar esse amanhã. Por mais difícil que seja, plantar no pó, né? Plantar sem a chuva vir, plantar de maneira difícil, mas tentar de alguma forma fazer alguma coisa, porque isso vai mudar o seu futuro, sim. Então assim, imaginando que você tem apenas 2 dias de folga ali, né? Você trabalhando na semana inteira, talvez você consiga trabalhar um dia a mais ali, fazer um bico, alguma coisa. Se você fizer R$25 por fim de semana, você consegue investir R$100. Em 30 anos, se você fizer isso, cara, é muito difícil. É absurdo a gente ter que falar isso, né? Porque uma pessoa tem que investir 30 anos, gente. Mas assim, não é uma coisa que eu falo com alegria, ou dizendo que você tem culpa de alguma coisa. Se você der conta, se você conseguir quebrar esse fluxo, você chega lá depois de 30 anos com R$308.197,32. Então, lá na frente, isso vai virar uma renda pra você, uma soma na sua aposentadoria por conta de R$100 agora, que pode não mudar a sua vida hoje, mas muda no futuro. Cara, se você conseguir aumentar isso de alguma maneira, ou se você conseguir fazer alguma coisa, vai mudar, vai melhorar muito a sua vida. Quem disse pra uma pessoa pobre, né, que ela vai enriquecer se ela investir, mentiu. Se você é pobre e você permanecer pobre pela sua vida inteira, você não vai enriquecer porque investiu. Mas você consegue ser menos pobre. Muito menos pobre se você conseguir investir lá no futuro. Você consegue se aposentar, talvez, com dignidade. É esse que é o segundo motivo, né? É você investir não para viver de renda, mas para se aposentar com mais dignidade. Para na hora que você receber a aposentadoria, você ter um dinheiro para somar, que vai bancar uma vidinha um pouco melhor para você, que vai bancar, entendeu? Um pouco mais de conforto. Então, assim, quem te disse, né, essa ideia, estão mentindo para você. Quem te disse, você vai investir, e você vai ficar rico e tal, essa pessoa tá mentindo para você. A não ser que você invista por 50 anos, 60 anos ali, e que você poderia ficar rico para certos padrões, não vai dar para você enriquecer. A verdade é essa. Com o dinheiro que você ganha, né, se você estiver nessas faixas menores ali, você não vai conseguir enriquecer. Mas quem te disse que isso é uma má ideia, que você não deveria investir nada, mentiu também. Igualmente, né? Foi a mesma mentira. Qualquer dinheiro que você tem que vire uma renda passiva no seu futuro, muda completamente a sua vida. Isso vai te salvar de cair nas mãos unicamente da Previdência, vai bancar para você um cafezinho da manhã melhor, vai bancar para você um almocinho melhor, vai bancar para você, quem sabe, uma viagenzinha de fim de ano, uma vez a cada 2 anos, vai bancar para você alguma coisa boa. E detalhe, no meio desse caminho, enquanto a gente começa a investir, a gente aprende tanta coisa que pode ser que você consiga aportar um pouco mais de dinheiro. Pode ser que você consiga mudar isso aqui, sabe? Não se dê por derrotado por uma briga que você nem entrou no ringue ainda. Então, assim, você começou a tretar aqui, pô, tô aqui na porrada, tô conseguindo, tá sangue e suor, mas tá rolando de aportar R$100, agora tá rolando 150, cara, mudou a vida. Não, eu vou pegar aqui só aquele dinheiro que eu recebo do fim de ano e vou investir aqui, já é muito mais R$100 por mês, né? É um salário do ano inteiro, já foi, só o 13º. Cara, eu vou deixar de gastar um dinheiro aqui que eu ia gastar com uma bobagem, vou botar aqui pra investir. E não é deixar de viver, tá? Vou tomar minha cervejinha e tal, mas, cara, aquele dinheirinho aqui que eu ia fazer uma besteira, que eu ia comprar uma Mega Sena, que eu ia fazer um negócio, eu vou botar pra investir. Isso aqui pode mudar. Então invista com quanto você puder, né? Porque vai fazer uma diferença lá na frente. Pode ser a diferença entre o que vai dar no seu café da manhã, pode ser a diferença de você ter um pouquinho de conforto, pode ser a diferença de comprar uma gradezinha de cerveja na semana, pode ser uma diferença de alguma coisa lá no futuro, na hora que você quiser viver uma vida um pouco melhor. Da minha tia aqui, não vai ter tanto problema, né? Apesar dela não ter conseguido fazer esse cenário e tudo, cara, ela tá ficando mais velha agora, não aceitou ainda, né? Que tá ficando mais cansadinha, mas o que eu vou fazer? Vou tentar investir pra ela ali na transformação desse espaço pra ela poder fazer a depilação a laser lá no espaço dela também, e essa coisa toda, eu vou fazer um investimento, vou ajudar minha tia aqui a se organizar, né? Mas pode ser
que você, lá no futuro, você não tem um sobrinho, você não tem uma pessoa que vai cuidar de você, né? Então é importante a gente se preparar para o pior. Pode ser que você não consiga chegar nesses lugares, mas, cara, na metade do caminho que você chegar, ou onde você conseguir chegar, eu tenho certeza que muda a sua vida, tá bom? Então pensa sobre isso, reflete, não deixa as pessoas te dizerem que não vale a pena, não deixa as pessoas te desestimularem, porque pode ser, cara, que você não vai ficar ganhando a mesmo tanta vida toda, pode ser que melhore. Não desista de tentar, tá bom? Abre sua conta na corretora, se quiser abrir na Isa aí, pode abrir, né? Não precisa, que é minha também, falar, não quero ajudar esse cara não quero investir pela empresa dele não, quero investir por outra, fica à vontade, tem XP, tem Rico. XP pra você não dá, que também mexer um pouquinho, mas tem Rico, tem Clear, que é taxa zero também, igual eu, a gente é taxa zero, IsaX, tem Nubank, que pode investir por lá, por qualquer lugar, cara. O importante é que você seja salvo, tá bom? E outra coisa, agora você assistiu esse vídeo inteiro, vai mandar pros amigos, pra aquela pessoa que precisa ver esse vídeo e tal. Eu sou muito claro. Se você já tá nesse ponto que você consegue investir mais de 300, 350 reais por mês ali, dentro dessa faixa, tá? Se você investe menos que isso, não adianta. Você pode abrir aí auvp.com.br, pode clicar em Conheça a UVP, que, cara, eu vou te ajudar a alavancar muito os seus investimentos. Vou te ajudar a desenvolver uma estratégia vencedora no longo prazo, que vai mudar muito a forma como você faz isso. Eu tenho uma escola de investimentos, você vai preencher esse questionário aqui e eu vou te ensinar a investir. Eu mesmo, você vai aprender a investir comigo. E vai mudar muito o seu futuro. Eu não consigo fazer isso valer a pena para quem investe menos de 300 reais por mês. Não vai fazer sentido para você. E aí você pode tentar aumentar a sua renda. Tem vários vídeos aqui onde eu ensino isso e a gente pode se encontrar em outro momento. Não é um não permanente, é só um, cara, agora não faz sentido para você porque eu vou ganhar mais dinheiro que você. Eu vou ganhar mais dinheiro com você do que o que eu vou te ensinar. Pro cara que investe mais de 300, não, ele vai ganhar mais que eu com o que eu ensino ele. Agora, com o cara que ganha menos de 300, eu vou só ganhar dinheiro em cima de você e você não vai ganhar nada. Por isso que eu já falo pra você, não vale a pena, porque eu sou sincero. Eu tô aqui de tanto ser sincero com as pessoas, de tanto falar para as pessoas confiam em mim porque sabem que eu tô sendo honesto, tá bom? Então, um beijão pra você. E lembrando que é o VP, se você não fica satisfeito depois da conclusão do curso, de tanta certeza que a gente tem do que a gente faz, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É isso, cara.